O brasileiro não vem legalmente se realmente ele não pesquisar, ele não quiser, porque são 187 tipos de visto para os Estados Unidos. Eu duvido que um não vai ser para nossa audiência aqui. Lucas, eu preciso ir embora do Brasil. Essa fala dentro da comunicação, essa pessoa ela carrega pressa. A pressa é inimiga da perfeição. A venda ela é muito emocional. Eu acho que é o quanto você tem a resiliência e como você se comunica em relação às suas frustrações. Qual foi a informação mais falsa, fake news, que é mais compartilhada dentro do seu mercado de imigração? Quem quer morar para os Estados Unidos, não pule a janela se você pode entrar pela porta da frente. Comunicação 10-10. Exatamente, diretamente de Orlando, na Flórida. Estamos aqui para a nossa temporada. E a nossa casa aqui é a Harvest, esse lugar, essa escola que tem feito a diferença em muitas vidas. Ele já tem mais de 30 anos de mercado, mais de 10 anos, ou seja, 11 em Orlando. Então esse é o nosso grande parceiro. Vocês vão ouvir falar muito deles aqui. Aqui eu estou com o meu convidado, Lucas Negrin. Seja muito bem-vindo ao podcast Comunicação das 10. Rodrigão, muito obrigado, cara, por esse convite. É muito bom poder falar um pouco para brasileiros, que nós estamos aqui já há algum tempo, para poder, de fato, mostrar que é possível esse caminho e o que a comunicação nos ajuda, né? Comunicação da nossa língua mãe, que é o português, mas comunicar em outra língua também é um grande desafio e pouca gente presta atenção para isso. Exatamente, é um grande desafio, mas como eu estava dizendo agora, a gente tem a solução aqui, a Harvest, para você que quer vir até mesmo como estudante, como F1, ou você que quer, de fato, fazer cursos recreacionais como turista, a Harvest está aqui para receber você. Então vou deixar o link na descrição, você pode entrar em contato, fala que é do Comunicação das 10, os 1010, que eles vão dar realmente algo especial para você. Tem campus Lake Buena Vista e campus lá em Dr. Phillips, que é perto da International Drive, onde tudo acontece. Estamos aqui com o Lucas Negrin, ele que de fato é um especialista em imigração de forma legal aqui nos Estados Unidos. Você quer ter seu negócio, enfim, deixa que ele fala, então se apresenta para a turma. Senhoras e senhores, Lucas Negrin. Legal. Bom, gente, sou o Lucas Negrin, sou natural de Jundiaí, interior de São Paulo. Sou formado em comunicação social, sou formado em relações públicas, mas desde então a veia das vendas me picou desde então. Então, desde 2004 eu me comunico vendendo. Sempre na construção civil. Então, de 2004 a 2021, quando eu imigrei para os Estados Unidos, meu foco era construção civil. Eu brinco que eu vendia de parafuso, aquecimento solar, já participei de várias negociações importantes, né, no mercado de construção civil. Os últimos 9 anos, de 2012 a 2021, foi em São Paulo. Trabalhei em grandes empresas, então aí que minha carreira deu um boom. Mas em 2014 eu conheci aqui os Estados Unidos e me apaixonei, né? Eu e minha esposa visitamos a primeira vez a Disney, ficamos encantados, como que a Disney comunica, como que ela pode trazer aquele pozinho de pirlim-pim-pim para a nossa vida pessoal e também profissional. E aí eu fui estudando um pouco mais sobre a Disney, sobre a metodologia da Disney, fui levando isso para os meus negócios e aí até que em 2021 eu resolvi migrar, fazer um processo migratório, mas é como o Rodrigo falou, de forma legal. A gente precisava de informações. Em 2014, quando eu comecei a estudar Estados Unidos, não tinha YouTube, não tinha isso aqui que a gente vê hoje, né? Então a gente precisava se esmerar e ter acessos a outros tipos de locais de consulta. Então, advogados de imigração estabelecidos nos Estados Unidos. Então, foi uma busca bem grande, né? De 14 até 21, quando a gente resolveu mudar. Então, estudei muito para poder estar aqui e me tornei um profissional da área. Então, bacana dizer também, né, Rodrigo, que eu não sou um advogado de imigração, eu não posso dar o que a gente chama de legal advice, ou seja, eu não posso falar se você é elegível ou tal profissional não é elegível. Então, eu sempre trabalho com um advogado de imigração para atender todos os meus clientes. E aí tem muitos vistos à disposição. Então, o brasileiro não vem legalmente se realmente ele não pesquisar, ele não quiser, porque são 187 tipos de visto para os Estados Unidos. Eu duvido que um não vai ser para a nossa audiência aqui, porque realmente tem muita opção. Olha só que interessante isso. Foram 7 anos de planejamento, você está trazendo para a gente, e você trouxe que a venda, né, o bichinho da venda te picou. Qual a grande chave da venda para você? Cara, eu acho que a venda ela é muito emocional. Eu acho que é o quanto você tem a resiliência e como você se comunica em relação
as suas frustrações. Porque quando você está bem, você está motivado, você está feliz, você faz uma venda, você vai para outra, a energia vai te contagiando e você vai conseguindo. Quando você tem um revés, que a maioria das vezes o não é... Ou não, é a maioria, né? É natural da nossa vida. A gente nasce, a nossa mãe fala a primeira palavra é não, não faça isso, não faça aquilo. E no mundo corporativo, principalmente quem trabalha diretamente com vendas, sabe que isso é muito natural. Então você lidar com as suas frustrações e você comunicar uma postura positiva e profissional, que aquela venda não era, acabou, próximo, né? A gente fala amor ao próximo cliente. Então a gente precisa se superar para que a gente possa comunicar bem a nossa audiência e aí a gente constrói uma carreira e vai precisar ter muita resiliência. Ou seja, a resiliência é a grande chave da venda para você. Sim, para mim é. Perfeito. Quando a gente puxa isso para a comunicação, para o falar em público, a resiliência também tem papel fundamental. Porque muita gente vai ter uma primeira palestra, vai falar algo ali e sente medo, o que é natural. Só que conforme você vai fazendo, você ganha o que a gente chama de casca ou de maturidade na comunicação e você consegue avançar com resiliência. Você não para no primeiro obstáculo. Isso vale para a venda. E comunicação, para você na sua vida, o que a comunicação foi importante? De 0 a 10, o que a comunicação foi importante? E qual foi também a sua grande chave dentro da comunicação? Rodrigo, eu digo para você que 10-10, né? Ah, o nome do podcast. Né? A comunicação foi 10 na minha vida, mas por incrível que pareça, eu na minha infância era uma criança tímida, né? E até o meu avô me chamava de tatu, porque eu ficava atrás da saia da minha mãe me escondendo assim. E depois, com a minha educação, eu fui crescendo, eu fui vendo que quanto melhor eu me comunicava, mais portas se abriam, né? Então, a fazer esporte, participar das gincanas recreacionais da escola, ser o capitão do time, e aí você vai exercendo uma comunicação juntamente com uma liderança. E aí isso se torna uma coisa natural, aí fica parte da sua personalidade até, né? Perfeito. Você se comunica. Tem pessoas que são extremamente introvertidas, mas se comunicam muito bem. Elas falam do jeito que tem que ser falado, mas às vezes a pessoa é expansiva, às vezes a pessoa não é. Então eu tenho a facilidade da comunicação e ser uma pessoa mais expansiva também, porque isso foi da minha criação, dos meus pais, são assim também. Então eu acredito que a comunicação ela é a grande chave para que a gente possa passar para o mundo, né, o que a gente realmente tem dentro do nosso íntimo, do nosso valor, e também colocar isso em prova, porque a gente, quem não se comunica, se trumbica, já dizia. Quem aqui é mais antigo, aqui na década de 80, o grande Chacrinha falava isso. Então a gente tem que se comunicar, e bem, assim, eu acho que a comunicação vai abrir portas em qualquer lugar do planeta que você queira se desafiar, a comunicação é a chave disso aí. Sem dúvidas, eu como ministro, né, essa matéria, sem dúvida, sei que a comunicação é o que vai te levar, inclusive tem um ditado também, você que gosta de ditado, né? Uhum. Quem tem boca vai a Roma. Então tem essa chave mesmo, que a comunicação ela te leva para lugares que você talvez nunca imaginou. Sim. Falando em levar para lugares, a gente está aqui em Orlando, nessa cidade, nesse estado lindo nos Estados Unidos, né? De fato um lugar muito abençoado. Só que a gente sabe também que muita gente quer vir passear aqui. Ok, para passear é mais fácil, Sim. certo? Você tem o visto de turista e isso se torna geralmente mais fácil de acontecer. Apesar de que, claro, tem as negativas. Sim. Só que ao mesmo tempo, Lucão, tem gente que já veio aqui algumas vezes ou nunca veio e tem um desejo de morar aqui. Só quando eu falo que eu quero morar aqui, a gente sabe que existem variáveis. Eu preciso também faturar aqui, eu preciso trabalhar aqui, eu preciso estar totalmente debaixo do que é permitido. Perfeito. Qual o primeiro passo? Tá? Você que é um cara especialista nessa área, qual o primeiro passo para alguém que fala assim, Rodrigo, Sansão, Lucas, Negrin, eu quero morar nos Estados Unidos? Okay. Qual o primeiro passo para se criar uma jornada legal e de fato conquistar esse objetivo? Vamos criar esse passo a passo hoje. Perfeito. Rodrigo, essa pergunta ela é fundamental, porque eu falo que os Estados Unidos têm 187 tipos de vistos. Mas a primeira pergunta que eu recebo fala, será que esse visto é o melhor visto para emigrar? Aí eu devolvo a pergunta, será que esse é o melhor visto para você? Porque cada pessoa tem uma característica, então tem vistos para quem tem muito dinheiro, tem vistos para quem tem uma boa profissão, tem vistos para quem é extraordinário, então tem vários tipos de vistos. Então a primeira coisa que a pessoa precisa ter em mente é que ela precisa de um profissional adequado para ela poder dar esse passo.
Então, repetindo, não sou advogado de imigração, mas eu tenho os melhores advogados que trabalham em parceria comigo. Então, é muito simples. Se a pessoa entrar em contato comigo, eu vou pedir um LinkedIn dela ou um currículo em PDF normal, não precisa nem estar em inglês. A gente leva para os advogados analisam e eu faço uma reunião de 1 hora gratuita com cada pessoa que me procura. Porque aí eu vou entender se ele tem filhos, quais são as idades dos filhos, se está em idade escolar, porque tem visto que inclui os filhos até 21 anos, tem vistos que inclui toda a família, mas a esposa não pode trabalhar. Então, só o pleiteante do visto. Então, tem várias características que a gente precisa saber. Por exemplo, se você tem uma cidadania europeia, seja italiana, espanhola, portuguesa, que é muito comum entre os brasileiros, né, ter uma segunda cidadania europeia desses países. Os Estados Unidos têm acordos com esses países. Então, se você, por exemplo, é um engenheiro, mas você é um cidadão italiano, talvez, e você quer vir mais rápido para os Estados Unidos, talvez você comprando um negócio, que é o que esse visto da cidadania preconiza, você tem que ter um negócio nos Estados Unidos e você pode vir tocar o seu negócio nos Estados Unidos. Olha só. Então, esse é um ponto. Então, se ele quer vir mais rápido e tem essa capacidade financeira, ele pode começar por esse visto e dos Estados Unidos ele pode partir para um green card, que é a residência permanente no estrangeiro. Então, depende de muitas variáveis, mas acho que, respondendo bem objetivamente sua pergunta, procure um profissional, não faça nada sozinho. Tem muito, a dificuldade que eu tive lá atrás de encontrar um caminho, hoje está muito mais fácil, mas tem muita gente falando muita coisa e infelizmente a gente sabe que é um pântano de sangue muitas vezes e não tem coisas que são verídicas. Então procure, pesquise, entre no Instagram, manda DM para ver se a pessoa responde, se não é só inteligência artificial. Então nós temos que nos usar a tecnologia ao nosso favor para que a gente possa dar esse primeiro passo. Beleza, então o primeiro passo eu tenho o desejo de ir para a comunicação e vir para os Estados Unidos. Perfeito. Tá? Depois disso, então eu procuro um profissional que conhece. Exato. Tá? Que entende de todo esse ponto. E possa explicar de maneira clara e objetiva qual que é o melhor caminho para aquela família. Ou seja, a partir desse profissional eu vou ter uma direção. Exato. Uma direção de, olha, o EB1 é melhor para você. O visto tal é melhor para você. Tem cidadania europeia? Então vamos para esse aqui. Ok. Certo? Segundo passo. O segundo passo é você fazer um planejamento familiar. Algumas famílias me procuram, muitas vezes só o marido fala assim, olha, eu não falei nada com a minha esposa e com meus filhos ainda, mas olha, eu preciso contratar isso aqui porque a gente precisa ir embora do Brasil logo. Essa é a grande armadilha que tem. Porque se a família não se comunica dentro da sua casa, depois, imagina o trabalho que é você explicar algo que você já investiu um dinheiro e se o visto é reprovado. Porque nenhum advogado de imigração sério pode garantir uma aprovação. De forma nenhuma. Então, quando você tem essa desconjuntura entre família e você tomar uma decisão sozinho, isso é o grande problema. Então, o planejamento familiar, ele é o principal, né? Depois que você buscou o profissional, ele te deu um caminho, você precisa cuidar da casinha. Você precisa fechar as torneiras, fazer o equilíbrio financeiro, porque dependendo do visto, você vai levar 3 anos para chegar nos Estados Unidos. O visto do italiano que a gente está comentando, em 8 meses você está aqui. Então depende muito. Então, usar o tempo ao seu favor, caso você fique mais tempo no Brasil esperando o seu visto imigratório ficar pronto, você tem que usar isso a seu favor. Você pode se planejar financeiramente, emocionalmente, cuidar do idioma, para que você chegue aqui melhor, que você chegue pronto para os Estados Unidos. E essa jornada, Rodrigo, todos os meus clientes, cara, eles assinam o contrato com o escritório, eu vou no backstage para tratar dessa parte. Porque às vezes o cara, ele já quer ter uma renda em dólar, e é possível ele ter uma renda em dólar estando no Brasil, com as estratégias que a gente já criou aqui. Então ele pode chegar com o visto aprovado, com os filhos de uma escola decente e já ganhando em dólar, e já tendo uma reserva financeira em dólar, você percebe? Para que ele não seja pego também, né, de surpresa muitas vezes com a flutuação do câmbio. A gente sabe que o real ele é ainda desvalorizado em relação ao dólar, então a gente precisa usar os Estados Unidos e uma moeda forte e todos os artefatos que os Estados Unidos utiliza para poder acolher o imigrante. E sim, nós somos muito bem-vindos aqui, mesmo que apareça na mídia brasileira, ao contrário, nós somos muito bem-vindos porque somos qualificados e viemos pela porta da frente, né? Então esse é o ponto. Perfeito. Então, primeira coisa, procurar uma direção. Segunda coisa, começar o planejamento. Você trouxe um ponto interessante que, um determinado caso, e acredito que tem mais de um, Lucas, eu preciso ir embora do Brasil.
Essa fala, dentro da comunicação, essa pessoa ela carrega pressa. Isso. E a gente vem para aquela frase famosa, a pressa é inimiga da perfeição. Sim. O que você, Lucas, entende que é fator para essas pessoas estarem com tanta pressa de vir para os Estados Unidos e deixar o seu país de origem, que nesse caso é o Brasil? O que tem motivado? Geralmente, quando as pessoas falam para você, qual o porquê? Qual o propósito? Perfeito, olha só. Isso de bate-pronto é um desespero que a pessoa tem para ela poder imigrar logo para os Estados Unidos achando que isso vai resolver os seus problemas. E de fato não, o problema está dentro da gente. Eu sempre comento com os clientes que a certidão de nascimento nossa tem local, data, hora e local que a gente nasceu. Só que não está dizendo onde você vai morrer, né? Então, assim, onde a gente vai passar o resto das nossas vidas. Mas você precisa ter estratégia. Então, quando o profissional me procura, quando a gente fala de Green Card, que é a residência permanente, até o Rodrigo comentou de um visto chamado EB1, tem EB1, EB2, EB3, EB4, até o EB5. O EB1 e o EB2 são os vistos que você não precisa de investimento, que é só a sua profissão que vai te trazer aqui. Ou seja, se você tem um curso bacharelado e 5 anos de experiência, ou você tem um tecnólogo e 10 anos de experiência, isso tá público, tá, pessoal? Você pode sim ser elegível a um visto imigratório, você pode pleitear através de um advogado de imigração. Normalmente o que se olha, se o cara está pronto para avançar a carreira aqui. Então um cara aqui, por exemplo, começou lá como estagiário, aí ele foi como supervisor, aí ele foi gerente, foi diretor, chegou no topo da carreira, o próximo passo, aos olhos americanos, é absorver essa mão de obra que é muito qualificada para compor as mais de 8 milhões de vagas em aberto que tem para esse tipo de perfil. Agora, se o cara mostra desespero, certamente ele não está no melhor momento profissional dele, você percebe? Porque o cara que está na melhor fase da vida dele, ele tem calma, ele tem clareza do que ele quer. Então ele já pesquisou, ele já tem, põe a bola no chão, fala assim, olha, agora eu quero dar o próximo passo para os Estados Unidos, eu estou bem financeiramente no Brasil, mas eu quero algo a mais. Normalmente é por conta dos filhos, para dar uma educação melhor, para ter a questão da segurança, que a gente já sabe que os Estados Unidos preconiza. Então, quando o cara está muito desesperado, eu até pergunto para ele algumas coisas, mas eu não quero ser indelicado também, porque é o sonho do cara. Mas é perguntar por que você está dando esse passo desse jeito? Você precisa de mais orientação? O seu problema é só dinheiro? Ou você tem alguma situação que você precisa estar nos Estados Unidos rápido? Você percebe? Então a gente vai que meio um coach com um psicólogo, com um mentor. Para entender o momento, entender tudo para você dar também a melhor direção. É isso. Então o advogado, ele crava uma elegibilidade de um visto imigratório. E depois a gente se torna amigo, porque eu com a minha experiência de 5 anos aqui já, né? E podendo mostrar os caminhos que eu já passei, que foi tortuoso, eu não quero que você passe, eu quero que você tenha um caminho mais pavimentado. É por isso que eu escolhi trabalhar com imigração e negócios aqui, porque o caminho prático eu já passei, eu fui fruto de uma imigração, e é possível. Não precisei casar com ninguém, não precisei investir $1 milhão e não precisei de uma proposta de emprego. Eu vim com as minhas valências, com as minhas competências. Então é possível você vir, mas tem que ter estratégia. Né? Então, se o cara a família está muito desesperada, isso esconde algo muito relevante, né? Que a gente precisa de alguma forma ter um tato, né? Aquelas perguntas chaves e uma comunicação assertiva para acolher essa família também, né? O que você passou aqui que você não quer que ninguém passe? Olha, o que eu passei foi falta de informação, né? Como eu disse, eu pesquiso imigração desde 2014 e não tinha, né, muitas informações. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu achei que, até o escritório que eu contratei, em nenhum momento foi falado que eu poderia esperar o meu visto imigratório no Brasil. Então, hoje, é exatamente ao contrário que eu falo. Se você estar no Brasil, você fique no Brasil até você vir para os Estados Unidos com um visto aprovado. Então, na minha cabeça era... E não vi em nenhum lugar isso dizendo, olha, você pode estar no Brasil. Na minha cabeça era, tem que estar nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos precisa ver você aqui. Mas só que, de certa forma, quando eu descobria isso, já era tarde, eu já estava aqui com todas as minhas reservas financeiras e eu não podia trabalhar, enquanto o meu visto não fosse aprovado. Então, a primeira coisa que eu falo, se você pode esperar no Brasil, se é um visto imigratório que leva 2, 3 anos, espere no Brasil, use esse tempo a seu favor. Então, não faça o que eu digo, né? Faça o que eu não fiz. Isso, né? Então, assim, faça o que eu não fiz, porque eu não tinha informação. Então, esse caminho, essas pedras eu já tirei do caminho, a estrada já está pavimentada, com a luzinha de LED, já está bonita. Então, isso eu posso apoiar você
de uma forma muito, muito tranquila, porque eu conheço, eu passei por isso e sei da dor que é você ficar num país onde você não tem autorização de trabalho e por 16 meses eu não pude trabalhar. Né? Isso é doloroso, porque de fato, né, nesse momento que a gente está fazendo a gravação, o dólar está em torno de 5,15, né? Nesse dia aqui em 2026, final de fevereiro. Então, qual é o grande ponto aqui? Se a gente tem informação, a gente sai na frente. É isso. E hoje a gente vive num mundo que, entrando também nessa questão da comunicação, a informação ela é muito rápida e de fácil acesso. Só que, ao mesmo tempo, se a gente não tem um cuidado e vai a fundo, a gente pode acreditar em informações que são falsas. Exato. Qual foi a informação mais falsa, fake news, que é mais compartilhada dentro do seu mercado de imigração? Que a partir do momento que você abre uma empresa, você pode trabalhar na sua empresa. Porque, teoricamente, quem está trabalhando é a sua empresa, não é você. Essa é a maior. É a maior mentira que contam e as pessoas acreditam e elas se convencem e tentam trazer argumentos para isso. Você não pode. Você pode ter uma empresa nos Estados Unidos, sim, estando no Brasil. Eu sempre dou o exemplo das casas de férias na Disney. Então, muita gente de 2010 para cá compraram muitas casas. Essas casas foram colocadas numa empresa, que as mais comuns é uma LLC, que é como se fosse uma empresa limitada no Brasil, para o público entender. Então, eles pegam essa casa na pessoa jurídica e eles abrem uma conta jurídica e essa casa vai fazendo dinheiro. Ela põe no Airbnb, ela coloca num site de administração de casas. Perfeito. Então, a empresa, sem a pessoa estar no país, ela gera lucro e lucro é permitido. Agora, a partir do momento que você está nos Estados Unidos para usufruir desse lucro para pagar suas contas, você está cometendo já um crime migratório. Então, eu sempre falo, uma coisa é você estar nos Estados Unidos, temos 187 maneiras. Uma outra coisa é você estar no Brasil com negócios rodando em dólar, completamente possível também. Então, não podemos misturar as duas coisas, porque isso é o primeiro passo para o insucesso. Para a ruína, né? Para a ruína, assim. É isso aí. Porque tudo que a gente quer aqui, principalmente o podcast de comunicação 1010 do trabalho do Lucas, é trazer informação para você. Sim. Porque talvez você tenha o sonho, você tenha a vontade, Rodrigo, eu quero morar nos Estados Unidos, eu quero morar em Orlando, eu quero morar em outra cidade, enfim. Só que se você não entende como seguir esse passo a passo, você pode cair em situações totalmente desagradáveis. Sem dúvida. E você pode perder talvez muito tempo, enquanto você poderia estar se programando, enquanto um processo roda, como o Lucas está trazendo aqui, e que você entenda de fato qual é o melhor caminho. Existem pessoas, como você disse, que do Brasil tem uma renda em dólar. Sim. Já trazemos aqui para quem quer morar que existem algumas maneiras, certo? Uhum. Claro que assim, você quer, Rodrigo, eu quero ir a fundo. Então você vai mandar uma mensagem no direct do Lucas, 1010, vai dizer para ele, olha, eu vim lá do podcast 1010, quero saber mais sobre. E ele vai ter, né, esse momento ele vai te atender com todo o prazer que ele tem de atender pessoas. Só que agora a gente vai falar com pessoas que talvez nem querem morar aqui. Elas não querem morar, elas querem ter um negócio aqui. Ok. E você fala bastante sobre, inclusive, ter uma franquia. Sim. Como é que funciona isso? Por exemplo, vale a pena, né, lá do Brasil, você investir numa franquia? É mais fácil uma franquia do que abrir um negócio novo? O que você pode trazer para a gente sobre esse ponto de eu quero investir nos Estados Unidos, eu quero ter um negócio nos Estados Unidos, não morar, eu quero ter um negócio de forma legal. Qual seria esse ponto, o que você tem para agregar? Legal. Rodrigão, assim, é importante a nossa audiência entender que compra e venda de empresa nos Estados Unidos, de negócios, é muito comum. São mais de 10 mil negócios transacionados todos os meses nos Estados Unidos. Só que a conotação aqui não quer dizer que a pessoa está quebrada, o negócio não funciona, é pelo contrário. O americano, ele forma negócios para ser rentável, escalável e ele poder sair do negócio. Estamos em Orlando, vocês conhecem o Orlando City, do grande Flávio Augusto, ele comprou esse clube há 15 anos atrás, depois ele vendeu não faz muito tempo, então ele teve um equity do negócio, então ele vendeu esse negócio. Não pegou para ele, não fez amor com ele, porque ele sabia exatamente como ele pode sair do negócio. Então, dito isso, o brasileiro gosta de duas coisas muito fundamentais, que é a construção e gosta de franquias, porque é um modelo validado. Hoje temos muitos exemplos de sucesso de franquias no Brasil.
né? Tem de óculos, tem de açaí, tem de chocolate. Então, assim, o Brasil está recheado de boas franquias. Quando um empresário que já está no ramo de franquias, por exemplo, no Brasil, ele fala, poxa, mas será que eu posso ter uma franquia nos Estados Unidos mesmo à distância? Às vezes ele nem pensa em pesquisar porque na cabeça dele não é possível. Então, entendendo esse mercado dos Estados Unidos, onde você modela algo para ser vendido lá no futuro e ter uma segurança para você poder investir, a franquia é o melhor caminho. Só para vocês terem outro número, o que movimenta de franquias, entre compra e venda de franquias por ano nos Estados Unidos, é mais de $1 trilhão. Então isso mostra a robustez do processo e a segurança que você tem ao aportar numa franquia. Então hoje, um brasileiro que queira comprar uma franquia à distância, por exemplo, ele vai comprar uma franquia americana aqui, vamos supor do Starbucks. O Starbucks vai pedir que ele esteja aqui. Porque o americano, ele pensa assim, ó, se ele quer comprar uma franquia, ele tem o dinheiro à vista, ele tem, óbvio que ele tem autorização de trabalho para estar no meu país, então tá aqui o PDF, tá aqui o treinamento e seja feliz. Mas só que isso não acontece, né? Então, quando o nosso público não está acostumado com isso. Então, quando eu percebi que era possível o brasileiro ter uma renda em dólar, fora as casas da Disney aqui, eu falei, poxa, eu preciso me conectar com empresários que já fazem franquias nos Estados Unidos e a gente usar o nosso jeito carinhoso de receber esse investimento e poder tocar esse projeto. Então, hoje, nós temos franquias que o brasileiro pode aportar financeiramente e nos tornamos sócios operadores, ou seja, toda a parte burocrática de uma franquia, das licenças, do contato com o franqueador, todos os impostos, a contratação, os treinamentos, dependendo da franquia, nós tomamos conta para você, exatamente porque a gente vira um sócio, né? Então você entra com o seu dinheiro, nós entramos com o nosso know-how, experiência e todos os locais mapeados para cada franquia, e a partir daí você começa a ter uma renda em dólar nessa empresa que a gente abre para você e numa conta em banco pessoa jurídica. Então, tudo que você for fazer nos Estados Unidos, pense que você precisa ter uma empresa para te proteger. Porque até na sucessão de impostos, essa parte, né, de herança, você numa empresa, você está blindado. Pessoa Perfeito. física, você tem um imposto gigantesco. De novo, se você não mora nos Estados Unidos, o melhor caminho é você ter uma empresa que te represente em tudo que você for investir aqui nos Estados Unidos. Então, esse é o ponto. A franquia é um modelo muito validado e nós temos um jeito para que você possa se sentir confortável e trazer o seu capital para cá e você ter uma renda em dólar para quando você vier como turista, por exemplo, você vai para Disney, vai para Nova York, você usa o dinheiro que já está aqui, que já foi feito esse dinheiro aqui, aí você não briga mais com conversão. Aí o dólar pode estar R$200 que você está bem protegido. Perfeito, ou seja, essa dolarização do seu patrimônio. É isso. Essa é a palavra e esse é um objetivo que muitos empresários querem, talvez seja o seu caso. O que é que aqui, na sua opinião, é melhor do que o Brasil? Em termos de qualidade de vida, tem a questão, por exemplo, que os filhos não pagam a escola, né? Você não precisa pagar a escola para os filhos. Sim. Quais seriam os pontos assim que a gente poderia trazer, talvez um top 5 coisas que, você, na sua opinião, é melhor aqui do que no Brasil? Ou top 4, enfim, quantos você quiser. Tá. Aqui, Rodrigo, o que eu percebo é a liberdade que a gente tem, né? Como brasileiros, a gente está acostumado, na grande maioria, a saber dos nossos... qual que é os meus direitos, né? Aqui é o contrário. Primeiro os nossos deveres para depois nós exigirmos os nossos direitos. Então, se você vem corretamente para os Estados Unidos, o país te abraça, porque você está fazendo a coisa correta, né? Então, acho que o primeiro de tudo é essa liberdade que a gente tem de ir e vir, da expressão, a liberdade de expressão. Quando você, por exemplo, isso já incute na segurança, então a liberdade está atrelada à segurança, porque hoje você pode ter o carro dos seus sonhos, você pode ter o celular que você queira, que você não tem essa preocupação em sair na rua, guardar o celular, ter um segundo celular só para banco, isso é muito comum no Brasil. É muito comum no Brasil. Então, isso a gente desliga uma chave que é muito... o que deveria ser natural é algo que realmente no Brasil a gente tem que se preocupar. Eu morei em São Paulo, cidade muito grande, então a gente já tinha preocupações, né? Muitos têm carro blindado, aqui assim, o carro blindado é só o presidente da República, né? Então, assim, não tem essa necessidade, porque o país te garante isso. E acho que a educação também, né, para os filhos de 5 a 17 anos, a escola é totalmente pública, né? Aí você pode dizer, mas o plano de saúde. Mas o plano de saúde no Brasil também, a maioria que nos assiste tem um plano de saúde. E aqui você tem que ter um seguro-saúde também. Então é algo Exato. que nós já estamos acostumados. É algo padrão. Algo padrão. Mas eu elencaria a nossa liberdade de expressão, a nossa segurança,
a parte da educação, né? Acho que a simplicidade de fazer negócio nos Estados Unidos, quando você tem uma empresa aqui, por exemplo, e vou voltar ao exemplo da Disney, né? Da casa na Disney. Então, se você tem uma casa e você faturou naquele mês, ou naquele ano, $100 mil, e você pagou ou usou como despesa 90 mil, você vai pagar imposto no range de 10 mil, que é o que ficou na sua conta durante o ano. Você não tem que emitir nota, você não tem ICM, você não tem ST, você não tem complicações fiscais que o Brasil traz para nós. Então aqui quando a gente entende isso, fala, nossa, que simples que é. Agora a contadora pega a minha conta física com a minha conta jurídica, ela junta tudo que é despesa, ela tira, ela deduz, e aí vai sobrar uma parcela, e essa parcela que eu pago imposto. Então, acho que a simplicidade disso, o pró-empreendedorismo, o dinheiro está na mão, o dinheiro está sempre circulando, né? E então isso faz com que a gente se sinta muito confortável para poder arriscar um pouco mais, ter um negócio novo, abrir um negócio novo. Aí você tem milhares de opções aqui. Então acho que isso é o meu top 4 aí, top 5, que de fato é essa simplicidade em toda a economia, que a gente fala, nossa, mas será que isso funciona? Será que isso é verdade? Porque nós estamos tão acostumados a tentar sobreviver de alguma forma no Brasil, seja como CLT, seja como empreendedor. Aqui a simplicidade e as oportunidades é um país fantástico para isso. Sem dúvida. Uma coisa que eu percebi, nesse dia que a gente está gravando aqui hoje, vai fazer quase um mês que eu cheguei, e, assim, algo bem bacana, principalmente na parte de restaurante, de atendimento, né? Sim. Eu vejo muitas, sabem, dão presente. Ou então, por exemplo, você vai embora, tem um chocolatinho na hora de você ir embora, entendeu? Então, tem muito essa questão de agradar e também de dar uma experiência, entendeu? Para quem está vivenciando aquilo. Então, no final, né, ter um gift, um presente, você vai fazer aniversário, né? Eu passei meu aniversário aqui recentemente, então, né, você ganha também presente de aniversário, que não é... No Brasil, geralmente, você tem que... Às vezes eles dão, mas é no máximo uma sobremesa X, assim, mas não, você escolhe, aqui você escolhe a sobremesa que você quer, você vai no Starbucks, você ganha um café, e outros lugares também, claro. Então, isso é muito interessante que eu vejo nos Estados Unidos, né, na comunicação muito focada na experiência. Exato. Isso também é algo forte da Disney, obviamente. Então é uma cidade também muito voltada para essa parte de parque, né? Disney, Hollywood. Então toda Universal, né? Não Hollywood, Universal, Disney, também o SeaWorld. Então tem toda uma questão, né, aqui que tem o turismo muito forte, isso daí sem dúvida. A questão da comunicação aqui bem diferente, que aqui você fala em 3 idiomas, né? Sim. Principalmente o português tem muito brasileiro, obviamente o inglês e o espanhol, né? Então tem muita gente que fala espanhol aqui, é algo que você tem 3 línguas ao mesmo tempo, vamos falar assim, né? Mais um número que eu gosto de trazer, você falou do espanhol, né? Eu já falava espanhol no Brasil, isso me ajudou muito quando eu imigrei. Eu não falava o inglês fluente, então assim, isso foi algo que me ajudou muito. O número geral de brasileiros que moram nos Estados Unidos são 2 milhões de brasileiros que moram nos Estados Unidos como um todo, né? Pessoas que falam a língua espanhola, os hispanos que a gente chama, até europeus que moram nos Estados Unidos, são 65 milhões. Ou seja, tem mais gente falando espanhol nos Estados Unidos que em muito país da Europa e da América do Sul também. Então, esse é um público, para nós que somos empreendedores, é um público que a gente ataca muito forte. Porque, vamos falar a verdade aqui entre nós, o americano já nasce em dólar e já nasce falando inglês. Ele não tem necessidade alguma de procurar uma vida melhor num outro país, porque aquele já tem tudo. Então, quando nós e os latinos, que também somos latinos, né, mas de língua... Sim, mas é que a gente acaba chamando de os hispanos, latino, né? Os hispanos, no caso, as pessoas que falam espanhol. Exato. Dos países da América do Sul, a gente chama de latino. E a gente também é latino, mas acaba, né, se referindo dessa forma porque a gente chama a gente de brasileiros. Exato, exato. Então, quando a gente nasce nesses países que são mais subdesenvolvidos e a gente tem um sonho de ir para a Europa ou vir aqui para os Estados Unidos, de fato, nós temos nós somos muito aguerridos a fazer esse tipo de coisa. Então, voltando lá no papo, que a gente tem uma qualificação já do nosso país de origem, aqui, se a gente comparar com o americano, nós somos muito melhores, né? Porque imagina, nós somos o único país que falamos português. Nem o espanhol a gente pegou de herança, né? E ainda a gente teve que aprender o espanhol e aprender o inglês. Então essa comunicação que você está dizendo, ela é essencial. Então nós somos trilíngues, com acento sim, nós nunca vamos ser nativos. Porque eu falo igual nativo. Você não fala igual nativo. Com sotaque, acento é o sotaque espanhol, que em inglês é accent.
Isso, exatamente. Tem que traduzir aqui. Então esse tipo de oportunidade que a gente tem de falar 3 idiomas aqui nos Estados Unidos é fantástico. Então esse intercâmbio, os americanos, eles enxergam essa qualidade na gente, né? Então eles até se esforçam mais para nos entender. Então acho que isso é fantástico e comunicação mais do que necessária aqui. E se você fala mais de um idioma, nossa, você está muito bem com todos os públicos que são imigrantes aqui. Exatamente. Exato. Esse é o combo perfeito aqui. Se você está querendo vir para cá, se você sabe espanhol, você sabe português, que é a sua língua nativa, e se você quer melhorar o seu inglês, inclusive está aqui na Harvest, né? Eu quero trazer esse chamado, realmente agradecer a Harvest, que é nossa parceira aqui nessa temporada em Orlando. Então, você pode vir estudar aqui. Tem os 2 campos, como eu falei no início, Lake Buena Vista, Dr. Phillips. Então, é uma experiência incrível. E, de fato, o que tem me ajudado também aqui, né, como eu estou justamente desarrollando, ou seja, melhorando, né, to improve, desenvolvendo my English aqui. Então, o espanhol tem me ajudado, entendeu? Porque você vai, às vezes, num lugar aqui, você ainda não está com o inglês afiado, você consegue ser atendido pelo espanhol, né, ou de forma usando a língua hispana. Então, isso é muito importante. Lucão, vamos deixar um conselho final aí, o melhor conselho que você tiver para quem quer imigrar nos Estados Unidos, seja para morar, né, imigrar de forma definitiva, ou para quem quer começar a ter a sua renda, abrir o seu negócio aqui nos Estados Unidos. Vamos falar para um conselho para cada um, pode ser? Legal, claro. Conselho primeiro, então, para quem quer vir morar aqui. Quem quer morar para os Estados Unidos, não pule a janela se você pode entrar pela porta da frente. Tem muitos caminhos legais. Procure um profissional qualificado para poder te guiar. Não faça sozinho, não faça com a ajuda de inteligência artificial, não entre em grupos de WhatsApp que tem 200 pessoas falando, cada um fala do seu caso, porque imigração não é uma ciência exata. Então busque um profissional adequado. Se você quer morar, é um prazer poder ajudar cada brasileiro que tem esse desejo de morar nos Estados Unidos. Eu faço com muito carinho. E um conselho para quem eu dou, para quem quer ter negócios, busque o negócio que caiba no seu bolso, né? Não faça a loucura do seu amigo que às vezes comprou um iate nos Estados Unidos e deixa alugando nas marinas lá de Miami, porque talvez você não tenha esse bolso ainda, né? Mas procure algo que seja factível para o seu bolso e também busque informação, busque um profissional. Então eu sempre falo que eu quero me transformar, né, numa relevância aqui nos Estados Unidos de brasileiros para se tornar um hub de oportunidades para que você possa ter segurança em poder aportar seu capital e trazer a sua família para morar. Então é isso, busque sempre alguém que já passou pelo caminho. Perfeito, para poder encurtar o seu caminho assim como na sua comunicação. Então, se você quer começar a falar em público, ter sua palestra, conta comigo nisso. Nosso podcast Comunicação 1010 está aí para te ajudar. Vou deixar na descrição, obviamente, o Instagram do Lucas Negrin, você que quer falar mais com ele, quer mandar um direct para ele, quer entender todo esse passo a passo para ver se você é elegível a algum dos vistos. Exato. Ou se alguma oportunidade que ele tem à disposição para negócio faz sentido para você. Assim como da Harvest, vou deixar na descrição. Você quer vir estudar inglês aqui em loco, nada melhor do que a imersão. Então a Harvest é nossa parceira, você está mais convidado para vir conhecer esse lindo lugar. E para a gente fechar, comunicação 10-10. Senhoras e senhores, até mais. Temporada Orlando. Um abraço.